Bom dia, crianças! Vamos agora dar uma revisada no nosso conteúdo de ciências, certo? Para a nossa realização da nossa VG de ciências, tá bom? Creio que você já vem estudando no decorrer da semana, dos dias, né, que se passaram, né, das atividades que foram feitas. Então, eu creio que vocês não vão sentir dificuldade também de fazer essa avaliação, tá bom? Então, para início, a gente vai o quê? Vai relembrar algumas fontes de energia, certo? Que é o que? A energia eólica, né? Outra fonte de energia é a energia solar. Outra fonte de energia são as energias das hidrelétricas, né? Que é através da força da água, certo? A energia solar vem da onde? Vem do nosso Sol, certo? E também temos o que? A eólica, que é através do que? Do vento, certo? E também vamos falar sobre o que? Sobre as propriedades do som. Como assim? O som, né? O som que nós emitimos e também ouvimos ao nosso redor, né? Eles são o quê? Eles são de diferentes formas, de diferentes maneiras. Existem diversos tipos de som. O som que nós escutamos da gente falando é diferente de um canto de um pássaro ou de o som de um violão. Mas todos eles são sons, né? Isso, porém, apresentam o quê? Características diferentes, tons, intensidades diferentes. Alguns são o quê? Agudos, alguns são mais graves, outros sons são o quê? Fortes, outros são o quê? Mais fracos. O latido de um cachorro, por exemplo, é um tipo de som, certo? Então, as propriedades do som, eles apresentam o quê? Eles apresentam altura, intensidade e timbre. Esses são o quê? As propriedades do som, certo? E o que cada um significa? O que define cada propriedade dessa? A altura, por exemplo, a altura, de acordo com a altura do som, que a gente pode dizer que ele é o quê? Agudo ou grave, certo? Então, quando eu digo que esse som é agudo ou grave, eu estou me referindo ao quê? A altura desse som, certo? Quando eu digo a intensidade, eu digo que ele é o quê? Forte ou fraco, certo? Então, assim, quando eu digo que o som é forte ou fraco, eu estou me referindo ao quê? A intensidade desse som, certo? Mais uma vez, quando eu estou falando da altura, eu me refiro o quê? Ao som, se ele pode ser agudo ou grave, certo? Ele pode ser grave ou pode ser agudo. Quando eu digo que o som é grave ou agudo, eu estou me referindo ao quê? A altura desse som, certo? Quando eu digo que o som pode ser fraco ou forte, eu estou me referindo o quê? A intensidade desse som, certo? E quando eu estou me referindo ao timbre é o quê? Ela é a propriedade do som que possibilita diferenciar sons que se originam de diferentes fontes sonoras, como a tia falou no início. Então, é o timbre que diferencia a minha voz, o som do violão, o latido de um cachorro, certo? Isso que faz o quê? Que possibilita diferenciar, certo? Por exemplo, é através do timbre que eu diferencio o som de um violão para um som de um violino, certo? É através do timbre que eu diferencio o som do violão pelo som da minha voz, certo? Ou isso possibilita diferenciar a minha voz, mesmo falando ou cantando, através do timbre que eu vou diferenciar a minha voz de um som de um instrumento, certo? Então, vamos lá. O som é o quê? Ela é uma energia, certo? Que o quê? Que resulta da vibração de quê? Dos corpos, certo?
E qual é o órgão do sentido que nos possibilita ao que? A ouvir esses sons? É através de qual órgão? É da boca? É do nariz? É de quê? Através das orelhas, né? Isso é através das orelhas que possibilita nós o quê? Ouvirmos qualquer tipo de som, ok? Então vamos lá. E o som se propaga por meio de quê? De materiais como a água e o ar, certo? Então, o som, ele o quê? Ele, quando eu digo se propaga, é o quê? Eles se espalham através de quê? Desses meios. Que materiais são esses? Através do ar, através da água, certo? Então, vamos lá. A gente falou sobre os sons. Vamos falar agora sobre a luz, tá bom? A luz, ela é o quê? Ela é percebida pelos olhos, que são os órgãos da visão. É através dos nossos olhos que nos possibilita o quê? A ver as coisas, a enxergar, a ver a intensidade dessa luz. Quando nós saímos durante o dia, que o sol está muito quente, quando a luz está muito forte, o que acontece? Nós não conseguimos olhar para o sol. Por quê? Porque esses raios que é transmitido pelo sol é muito forte. E se nós olharmos muito, pode o quê? Prejudicar a saúde dos nossos olhos, podendo causar até o quê? A cegueira, certo? Então vamos lá. Quando olhamos para um objeto, só conseguimos enxergá-lo porque a luz chega até ele e foi refletida até os nossos olhos, para então a imagem do objeto ser formada. Ou seja, aqui dá um exemplo de uma árvore. Para a gente enxergarmos aquela árvore, é o quê? Como se fosse o sol aqui, os raios do sol, a luz do sol reflete na árvore, bate na árvore e vem para nós. Então, essa luz que vem do sol, bate na árvore e vem pra gente, o quê? Que nos possibilita enxergar. Então, é através dessa luz, certo? Então, ó, sabemos que a luz, ela pode ser o quê? Produzida pelo sol ou por as estrelas, pela lua, pelas chamas de uma vela, pelas lâmpadas, as luzes das nossas casas, das ruas, certo? Então, essas fontes de luz, elas são chamadas de quê? De luminosas. Por quê? Porque ela emite luz própria. Quando eu falo emite luz própria, eu me refiro ao quê? As fontes de luz naturais, certo? Que é o quê? O sol, as estrelas, a lua, certo? E quando eu digo que são chamados de quê? De iluminados, são o quê? São aqueles objetos que precisa de um outro ser para o quê? Para funcionar. Como, por exemplo, a luz da nossa casa, certo? Ela não emite luz própria, né? Ela não é uma fonte de luz natural. O sol, por exemplo, é uma fonte de luz natural. As estrelas é uma fonte de luz também, o quê? Natural, certo? Então, vamos aqui, ó. Quando eu digo a luz pode ser produzida pelo sol, pelas estrelas, certo? Elas são fontes de luz chamadas de quê? De luminosas. Porque emite o quê? Luz própria. Quando eu digo iluminados, são o quê? São aquelas luzes que dependem de quê? De outro ser para o quê? Para iluminar, ok? Propagação da luz. A propagação da luz, isto é, a forma como ela se desloca no ambiente varia de acordo com o meio. Então, ó, quando eu digo que eu tenho a propagação da luz, eu me refiro aos meios transparentes, aos meios translúcidos e os meios opacos, certo? Quando eu digo que os meios são transparentes, eu digo que ele o que me permite a passagem total dessa luz, certo? Então, quando eu digo que esse meio, quando eu estou me referindo à propagação da luz, e esse meio é o que? São transparentes. Se ele é transparente, ele permite a passagem total dessa luz.
tanto a luz do sol como qualquer outra fonte de luz, certo? Já os translúcidos são o quê? Ele permite apenas uma parte parcial dessa luz. Ela vai passar, porém não com tanta intensidade, não com tanta claridade como são os transparentes, que permite essa passagem total, né? Os meus transparentes permitem a passagem total. Os meus translúcidos permitem o quê? A passagem parcial dessa luz. E os meios opacos são o quê? São um meio que não permite a passagem dessa luz. A tia até pediu para vocês fazerem o quê? Uma experiência. Pedimos para colocar alguns objetos, vocês colocarem a luz. Vocês perceberam que essa luz ela não passou para o outro lado, né? Vocês colocaram dentro da caixa. Então fez o quê? Fez uma sombra atrás, né? Isso, ou da parede ou da caixa que foi colocado. Então esses objetos são o quê? São opacos. Por quê? Porque não permite a passagem de maneira alguma dessa luz, certo? Meios transparentes permite a passagem total da luz. Os meios translúcidos permitem o quê? A passagem parcial dessa luz. E os opacos o quê? Não permite a passagem dessa luz, certo? Então vamos lá. Eu pergunto, como é que é formado o arco-íris? E quem descobriu as cores que formam esse arco-íris? Vocês sabem me dizer? Lá na página 30, tem assim, ó. Embora a luz não pareça ter cor, ela é o quê? Ela é a soma de todas as cores do arco-íris. A cor de um objeto, por exemplo, é a cor refletida por ele. Quando dizemos que a cor de um objeto é vermelha, isso significa que ele o quê? Absorve as demais cores e reflete a cor vermelha. Então, quando um raio de luz branca passa por um cristal, ele é o quê? Decomposto em diferentes cores. E é dessa maneira que se formam os arco-íris. Como é que é formado o arco-íris? É através de quê? De gotículas de águas presentes no ar. E aí faz o quê? Funcionam como pequenas partículas, pequenos prismas, que o quê? Que justamente emite a luz do sol por essas gotículas. E ela é o quê? Decomposta, né? Mostrando justamente as cores que se formam arco-íris. Então, como é que esse arco-íris é formado? Ele é formado por quê? Por gotículas de água presente no ar. E quando o sol, né? A luz que a gente diz, está se referindo à luz, estamos se referindo à luz do sol. Quando a luz do sol reflete nessas gotículas de água, justamente formam o quê? Formam essa decomposição, essa decomposta mostra das suas cores, que vai o quê? Formando as cores do arco-íris, certo? E quem descobriu essas cores? Foi nada mais, nada menos quem? Isaac Newton. Quem foi Isaac Newton? Ele foi um físico e matemático. Ele que descobriu essas cores que formam as cores do arco-íris, certo? E para isso, ele criou o quê? Ele criou um disco de Newton, certo? Ele que descobriu as cores do arco-íris, só que para isso ele fez esse experimento, esse disco de Newton, certo? Aí aqui fala também sobre a saúde visual da gente, né? Quando eu falo saúde visual, temos que cuidar de quê? Dos nossos olhos, porque é através dos nossos olhos que o quê? Que podemos enxergar qualquer tipo de cor. Vocês já fizeram essa experiência de fechar os olhos por alguns minutos ou vendar os olhos e tentar sair por algum lugar da casa, certo? Será que vai ser fácil ou não? Então, faça esse teste em casa para vocês verem como a visão da gente é muito importante, tá? Porque é através dela que nos possibilita o quê? Enxergar diversas coisas, tá bom? Então, o quê? Como é que a gente podemos cuidar da nossa saúde? Indo sempre o quê? As consultas a um oftalmologista, né? Para cuidar dos nossos olhos, que é o quê? Que é o especialista dos nossos olhos, da nossa visão, o oftalmologista.
Caso precise usar, por exemplo, óculos, né? Tem gente que tem essa dificuldade, tem a vista cansada, às vezes tem dificuldade de enxergar na claridade, de enxergar para longe, para perto. Então, o quê? Esse profissional da saúde, que é o oftalmologista, que é o quê? O médico responsável pela nossa visão, ele vai te indicar um óculos ou uma lente para o quê? Para facilitar, né, você a enxergar e ter o quê? Uma vida melhor, não é isso? Quando nós saímos também durante o dia, o recomendável é o quê? Sairmos com um óculos escuro adequado, tá bom? Não é qualquer óculos que você compra em banquinhas, assim, que vocês verem na rua, não. Tem que ser o quê? Um óculos apropriado, tá bom? E assim vai o quê? Te possibilitar enxergar melhor durante o dia, devido à luz, à claridade do sol, ok? E procurar também o quê? Ler e estudar em ambientes o quê? Bem iluminados, para não forçar a sua visão, certo? E uma coisa bem importante também, que é algo que prejudica muito a saúde de vocês e da gente, é o que? Tá muito tempo nas telinhas dos celulares, nos tablets, nos computadores, certo? Vocês precisam controlar esse tempo, tá bom? Por quê? Porque se vocês passarem muito tempo na frente dessa luz que é emitida pelos celulares, vocês podem estar o quê? Podem estar prejudicando a saúde de vocês, ok? Então é isso, crianças. Qualquer dúvida, vocês já sabem. Pergunta pra tia. Se tiver alguma atividade por fazer, que por acaso não deu tempo realizar, ou no dia da aula você não pôde assistir a aula, não pôde fazer, então coloque em dias essas atividades, assim você vai estar, ok, já exercitando para a provinha de vocês, tá certo?